Boa noite. Michele, já estou com a sua pergunta aqui. Olá, meninas. Vamos chegando. Vamos chegando. Meninas, vamos chegando. Estou esperando o convidado chegar. Hoje a gente vai falar sobre finanças pessoais, né? E a gente vai falar hoje, eu tô com uma colinha aqui. A gente sabe que a gente vai ficando velha, a primeira coisa que a gente perde é a visão. A gente vai falar com Michel Vieira. Ele é agente autônomo de investimento, certificado pela Ambima. Ele é formado em economia pela Universidade da cidade de Nova York. Fez mestrado na FGV em finanças. Trabalhou no Fundo Mauá nas tesourarias do Itaú e Santander, na empresa Valor Investimento, e hoje ele está na empresa Aquavero Investimento. Gente, eu quis trazer ele aqui pelo seguinte, eu não sei se vocês sabem, quem tá aqui por enquanto, que eu tenho um grupo de WhatsApp que eu falo uma terça sim, uma terça não, e a gente abre conversa com o pessoal que tá lá dentro. Tá lá no meu link, dá uma olhada, entra, participa, que a gente fala sobre vários assuntos relevantes, principalmente para as mulheres maduras. E a gente começou a conversar porque eu sou uma pessoa consumista, enrolada com dinheiro. Gente, eu acabo sempre, eu sou uma pessoa que eu não consigo juntar dinheiro. E aí a gente começou a conversar sobre isso lá no WhatsApp e o assunto rendeu. E eu comecei a pensar que realmente, gente, com 47 anos eu tenho que começar já a pensar, né? A gente tem que começar a pensar no futuro, né? A gente tem que pensar, quer dizer, eu já fui aposentada, mas enfim, aposentadoria, velhice. E aí eu resolvi conversar com esse meu amigo e eu tive essa ideia de trazer ele, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar em organização, investimento, e eu vou chamar ele para a gente conversar aqui. Então, pessoal, já dá aqui o compartilhar, chama o pessoal, né? Chama os amigos, porque o papo vai ser bem legal, vai ser um papo tranquilo, não vai ser um papo maçante, vamos falar sobre uma maneira bem simples para a gente poder tentar se organizar, né, gente? Que a gente está envelhecendo, não tem jeito, a gente não pode mudar essa realidade. Deixa eu ver se ele já está aqui. Deixa eu ver aqui, Michelito. Michel, além de tudo, gente, é um grande amigo meu. Vai chegando. Michel. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, Michel já está aqui. Oi. Sempre entra ao contrário a câmera. Eu não sei por quê. Bote no selfie. Não, peraí. Todo convidado faz isso. Eu também já fiz isso. Pois é, mas Foi, tem que ver. melhor você pedir para o seu filho te ajudar. Gente, é isso, né? Michel, tudo bom? Quero te agradecer que você está aqui. Eu já fiz a sua apresentação, não sei se você estava aqui. Falei sobre o que você faz, a sua formação. E falei aqui com o pessoal que a gente tem essa questão financeira muito em evidência, principalmente as mulheres, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu não consigo guardar dinheiro. Né? Tem dinheiro, eu gasto. Isso acho que é uma realidade de muita gente, né? Então eu queria que você começasse se apresentando, falando mais ou menos o que você faz consultoria só com empresa, com pessoa física, e já queria emendar você falando um pouco da importância de um orçamento pessoal e como é que a gente pode criar um plano financeiro que a gente consiga realmente dar conta de dar continuidade e não ter só uma lorota a mais, né? Tá bem. Vamos lá, Vanja. Eu até andei olhando alguns stories, você já mencionou isso. Eu fui atleta há muitos anos. No final da minha carreira de atleta, eu tive um convite para estudar numa universidade americana, ao mesmo tempo jogar por ela ainda. Então, eu me formei pela City University of New York, me formei pelo campus do Queens College, me formei em economia, tá ok? Fiz algumas matérias de matemática também, mas a formação é economia. Vindo aqui para o Brasil, eu trabalhei na corretora ativa, depois trabalhei na corretora gradual, depois trabalhei no fundo Mauá, né? Ele tinha acabado de fazer a cisão do Gávea. O Armindo Fraga continuou no Rio, o Luiz Fernando Figueiredo foi para São Paulo e eu comecei a trabalhar nesse fundo.
Depois disso, trabalhei no Banco Itaú, na área de controles, e a gente vai falar bastante de controles hoje, né? Com certeza. Trabalhei na área de controles do Banco Itaú, e depois fui trabalhar no comercial do Santander. E ao eu acabei vindo morar em Vila Velha. Eu tenho uma família muito grande aqui no Espírito Santo, pouca gente sabe disso. Eu não sou, apesar do sotaque, eu não sou carioca, eu sou capixaba. Eu saí daqui bem. E nesse meio tempo eu já trabalhei na Valor Investimentos e na Aquavera Investimentos. São duas empresas de assessoria financeira. Num primeiro momento era praticamente exclusivamente para pessoas físicas e hoje também trabalha com assessoria para empresas, tá ok? Mas ainda o core do nosso business são pessoas físicas, tá ok? Você tinha falado eu queria que você a gente introduzir aqui falando sobre a importância de um orçamento pessoal, né? Como é que a gente pode criar um planejamento sem que a gente esqueça depois, que a gente possa realmente fazer isso e levar adiante, que seja eficiente. Vamos lá. Primeiro, vamos ver se a gente fala da importância, né? Uma importância vamos lá, num grau de importância de 0 a 10, eu nem utilizaria número. Eu falaria que é fundamental. Não tem outra palavra para a gente se referir a esse tipo. Você tem que ter controle. Enquanto você não mantém um controle da sua vida financeira, você tem muito pouca informação a respeito de onde está indo o seu dinheiro. Então, não é possível a gente iniciar essa conversa sem ter um controle. Como é que se faz um controle? Como é que se fazia antigamente? Antigamente, a minha mãe, por exemplo, ela tinha uma cadernetinha. Ela até hoje tem essa cadernetinha. Pois é, né? Ela até hoje tem essa cadernetinha. E confie em mim, como essa ferramenta é eficiente. Hoje já não é mais a cadernetinha, é o Excel, é o Access, existem hoje ferramentas na internet, muitas. Você até me pediu mais cedo para conversar com você sobre uma planilha, ter alguma coisa pronta. Tem bastante na internet, mas a gente pode ver isso também, tá ok? Mas o principal é isso. Você tem que tomar controle da sua vida financeira. Pois é. Tá me ouvindo? Opa, a internet deu ruim. Vamos esperar aqui um pouquinho. Desculpe, voltou. Oi, voltou. Se você não tem uma planilha, se você não registra os movimentos da sua vida financeira, você não tem controle dela. Ponto. Tá bom? Então, a ideia número 1, ter um controle. E segundo, obviamente, registrar. Fazer registro nele. Somente a partir daí que a gente pode dar o próximo passo. Sem isso, não dá nem para a gente continuar a conversa. Tá ok? Porque assim, é difícil assim, você tomar esse controle, porque é muito engraçado. Você falou isso, eu me lembrei da nutricionista falando, você tem que anotar tudo que você come, né? Você tem que anotar tudo que você gasta. Mas você faz isso numa planilha, a pessoa acaba deixando de lado. Eu vou ser sincera, eu tinha uma amiga que ela fala assim, você tem que entrar todos os dias na sua conta bancária. E você entra, mas não é toda hora que você vai ficar entrando na sua conta bancária, né? Então, assim, eu nunca consegui me organizar de fato para poder ter esse controle. Quando eu vejo, vai embora. Eu queria, inclusive, falar uma coisa, assim, como a gente está falando muito também para as mulheres, eu não sei se as meninas aqui concordam comigo, mas eu acho que a mulher também ela tem uma coisa do consumismo muito cultural, né? Porque além da gente ter muito mais objetos, produtos que a gente usa do que o homem, né? Eu falo com meu marido, falou, você conhece bem a figura, né? Que você fez lá o polo com ele. Mas assim, ele só usa calça jeans, bermuda, polo, camiseta. Quer dizer, é muito fácil, você vai repondo. A mulher não só culturalmente, né? Que ela tem essa coisa de ter várias vestes, né? Vestimentas, saia, blusa, vestido, acessórios, né? Coisas de cabelo, menstruação, enfim, a gente tem muito mais coisa do que vocês. A gente é tratada desde criança como uma princesinha que vai ganhando, né? O garoto também, mas o garoto para num certo momento, né? A gente fica sempre com aquele estímulo do ganhar, do consumismo, e muitas vezes a gente traz isso para a vida, né? Tipo uma crença, né? Como o pessoal fala, de autoconhecimento. E aí, como é que eu quebro isso? E como é que eu consigo manter um controle, entendeu? Brigando com toda essa questão de essência mesmo da mulher, né?
sei se eu estou falando besteira. Se as meninas acharem que não é assim, pode falar. Faz bastante sentido total o que você fala. Na verdade, a mulher ela tem uma quantidade de necessidade superior à do homem, né? Sim. Você estava falando do Léo, você esqueceu do tênis. Tem a camiseta, a calça jeans e o tênis. O tênis, calma. Gente, é uma piada interna. Meu marido, ele usa tênis para tudo quanto é canto. Vamos lá. São coisas independentes. Mantenha um orçamento pessoal e registre os seus gastos. E não só os gastos, não só as saídas de dinheiro, as entradas também. Tá bem? O seu orçamento não deveria constar só as saídas, não, só os gastos. Deveria constar as entradas também, para você poder saber, né? Se sobrou dinheiro naquele mês, se não sobrou. Mas vamos lá. A gente vai acabar entrando agora no assunto que vai falar mais para frente, mas é muito importante também, que é a compra por impulso, né? Ah, sim! Pois é, mas eu acho que isso também é uma questão cultural, porque eu sei que você vai falar, vamos cortar, eu acho, né, que você vai falar, não sei, a gente não conversou antes que eu estou falando aqui, eu falei para ele, eu sou muito ignorante nesse assunto, eu quero continuar para poder fazer as perguntas da maneira mais simplória possível, né? É isso que eu falo, esse impulso é muito condicionado à cultura também feminina, a gente gosta, óbvio, mas tem também essa cultura, né? Ele está muito presente, né? Você hoje é bombardeado, não é mais só pessoalmente pela TV, né? É pelo Instagram, é pelo internet, Facebook. Gente, eu me enrolei na internet. A última vez que você lembra da última pesquisa que você fez na internet? Vamos dizer que tenha sido um batom. Eu tenho certeza que toda vez que você abre a sua internet hoje, tem um anúncio de um batom. Não tem? Sim. Nós somos bombardeados todo dia. A ideia aqui agora já não é nem mais você controlar um impulso. É você também controlar o que você vê, né? A verdade passou a ser importante também você controlar o que você vê. Mas vamos lá. Aonde que eu queria chegar? Uma das melhores maneiras de controlar compras por impulso é que você planeje o que você vai comprar. Para você planejar o que você vai comprar, você tem que saber o que você precisa comprar. Então vamos lá. Número 1. Não dá nem para se mexer sem isso. Mantenha um orçamento pessoal. Número 2. Não gaste mais do que você ganha. Uma das maneiras de não gastar mais do que ganha é você controlar suas compras por impulso. 1. Mantenha um orçamento pessoal. 2. Não gaste mais do que você ganha. Eu não sei se vai ter sucesso... Só um minuto. Não, sem problema. Desculpa, gente, pode falar. Eu não sei se você vai ter sucesso implementando essas duas, mas eu te garanto que você vai fracassar se você não implementar essas duas. Isso é fácil. Tá legal? Então, não gasta mais do que ganha. Cuidado com as compras por impulso. Planeja o que você vai comprar. Eu estava fazendo uma pesquisa para essa conversa nossa hoje. Eu fiquei abismado com o que eu vi. O Serasa, né, ele estima que mais de 40% das compras feitas via internet são por impulso. Gente, eu imagino. Eu sou uma estatística. Quer dizer, não de Serasa, graças a Deus, assim, eu consigo pagar todos os meus compromissos, mas eu tenho dívidas, sem dúvida. Meu dinheiro, quando eu... Por quê? Porque a gente faz a compra... Eu estou até misturando as coisas que a gente ia conversar, né? Mas a gente faz as compras por impulso e aí vem os imprevistos. Eu tive um imprevisto muito caro com um apartamento no Rio de Janeiro e eu me enrolei inteira, porque eu não conseguia ter uma estratégia para conseguir juntar uma grana para pensar num imprevisto. E aí, como é que... Gente, olha só, eu quero só fazer um parênteses. Tem um barulho, é que o meu cachorro tá brincando com um pato e eu não consigo tirar esse pato dele. Então, por favor, vocês ouviram o cué, 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 é o pato do meu cachorro que tá aqui. Mas desculpa, é a primeira live que eu faço com cachorro, gente. O cachorro é novo. Então, assim, eu não consigo... Eu, particularmente, já tentei fazer planilha, já baixei aplicativo, mas eu não sei o que acontece, que eu não consigo... Entendeu? Numa situação como essa, como foi esse imprevisto que eu tive, que foi muito caro, eu me enrolei inteira. Então, assim, aí você vai para o empréstimo, aí aquilo reduz o seu custo, seu rendimento mensal, né? Sua receita diminui, porque você tem que pagar mensalmente. É muito complicado. Assim. Como é que a gente consegue, uma pessoa ignorante como eu nesse assunto, como é que eu consigo dar o primeiro passo para ter esse tipo de estratégia? Vamos lá.
Mantenha um orçamento pessoal. Vou ser meio repetitivo, hein, pessoal? 2, não gaste mais do que ganha. Não gaste mais do que você ganha, né? Só dando mais duas dicas aí para você não gastar mais do que você ganha. Não compra por impulso. Toma muito cuidado com aquelas chamadas de internet. Olha, essa promoção só vai durar mais 2 horas e 43 minutos. Toma cuidado com isso. Isso daí que faz as pessoas comprar. Isso daí é uma área que eu já não conheço muito, porque eu não sigo nenhum influencer. Se bem que eu sigo você não é influencer, né? Não, eu brinco aqui, Mas eu não sigo. Toma cuidado com esses influencers. Eles ganham muito dinheiro para te influenciar a comprar alguma coisa. Toma bastante cuidado com eles, entendeu? Então, vamos lá. A ideia principal é essa. Você já montou seu orçamento, você hoje já sabe quanto que entra e quanto que está saindo todo mês. Com cerca de 3 a 4 meses, você já vai ter uma ideia muito boa do que é a sua vida financeira. Confia em mim. Talvez até menos do que isso, entendeu? Eu hoje, eu sei direitinho aonde vai o meu dinheiro. O seu percentual que está indo em determinada área, quanto está indo para condomínio, quanto está indo para colégio das crianças, quanto está indo para compras, tá ok? Você faz isso todo dia? Você alimenta a planilha? Todo dia. Todo dia. Todo dia. A única coisa que eu não faço, eu não alimento ela com pequenas coisas. R$10, R$15, mas o correto seria fazer isso. Tá bom? Às vezes me falta tempo, mas aquelas pequenas coisas, assim, eu não. Mas a partir de R$20, por exemplo, é uma coisa que eu. Por exemplo, meu cabelo, ele custa todo mês R$35. Eu alimento na planilha. Aí que eu te falo, a diferença do homem e da mulher. A mulher, ela gasta entre 80 e R$250 no corte. Exato. Entende? Fogo, assim, ser mulher é muito fogo, porque inclusive eu ia falar sobre um assunto, não sei se eu deveria entrar nesse assunto agora, mas assim, a gente que está com 40, 50 anos, a gente também não, a gente faz parte desse novo mundo que as mulheres estão realmente com entrada, então já tem CEOs mulheres, já tem gerência mulher, né? Já tem muitas empresárias políticas e tal, mas assim, ainda é uma coisa muito nova, né? Então muitas de nós a gente ainda pegou aquela fase que a gente tinha um limite de grandeza. Então, a gente ia até ali, de repente, uma coordenação, uma gerência, né? Então, a gente tinha um custo muito grande, mas a gente não conseguia também crescer muito nesse aspecto, né? Então, assim, também é uma realidade. Na verdade, eu não devia ter entrado nesse assunto agora, porque eu ia falar para uma outra questão, porque a gente acaba muito refém, não refém que eu queria falar, é muito dependente de uma renda, né? Da mãe quando você mora com a mãe, do marido quando você mora no marido, né? Então, o custo fica muito apertado. Só para te dar uma ideia, Wanda, eu sei que você não queria falar desse assunto, mas nas corporações que eu trabalhei, uma coisa que ficou para mim muito clara é que aquelas mulheres, muito provavelmente aquelas mulheres na coordenação e aquelas mulheres na diretoria, o padrão de roupas e bolsas delas é muito parecido, sapatos, tá ok? É muito parecido. A diferença são as joias, isso daí não. Sim. Mas geralmente elas é muito parecido. Aonde que eu queria chegar? Desde cedo, desde muito tempo, você já tem aquele gasto em excesso, aquele gasto a mais do que os homens, com roupa, com sapatos, com bolsa, com joias, entendeu? Então, isso daí não é de agora, não. Já é de bastante tempo. Pois você entende que para a gente, às vezes, é um pouco complicado a gente ter o controle total dos nossos gastos? Entende? Porque... geralmente não são gastos pequenos esses que eu falei, né? Mas pode parecer no primeiro momento complicado, mas confia em mim, não é. Depois vira um hábito. Depois você já senta, você já memoriza o que você deixou na rua, você já senta. Uma das coisas que me ajuda muito no controle, eu concentro muito dos meus gastos no cartão de crédito. Por quê? Porque eu utilizo pontos do cartão de crédito para comprar passagem de avião. Então, no cartão de crédito, discriminado direitinho de cima e embaixo no que você gastou, então não tem falha. Entendeu? Então, essa é uma maneira muito boa de você ter controle sobre o que você gasta. Inclusive, naquela planilhinha que eu mandei mais cedo, se você for reparar,
Os gastos do cartão de crédito estão separados ao lado, o total deles está na planilha, né, de gastos, mas ele está separado ao lado com todos os itens descritos, né, com percação. Tá ok? Tá ok. Gente, essa planilha é referência, eu até tenho ela aqui. Quem quiser essa planilha depois, me manda um eu quero lá no direct, que eu mando essa referência. Ele tá em imagem, mas o Michel ficou de me dar amanhã ele é aberto para vocês poderem já usar, não é isso, Michel? Usar direto e ter essa facilidade aqui para a gente começar aí a nos organizar. Eu queria muito saber se eu consigo mandar aqui imagem, mas eu acho que eu não consigo. Se alguém aqui souber se eu consigo mandar, me avisa que eu mando. Tá legal. Vamos lá. Né, tem um orçamento pessoal, sem isso não tem nem como você entrar em campo, né? Não gaste mais do que ganha. E meu outro conselho, assim, terceiro, né, que isso daí já é minha área, isso daí já é uma coisa que eu falo com as pessoas da minha empresa, eu bato muito nessa tecla com o pessoal da minha empresa, invista, mas jamais invista em algo que você não entende. Eu falo muito com o pessoal da minha empresa, quando vocês estiverem explicando um investimento para um determinado cliente, tenham certeza que ele entendeu o investimento. Se ele não entendeu, vocês estão cometendo um erro, vocês estão prestando um serviço ruim para aquele cliente, entendeu? Então, eu vou agora entrar para o lado do cliente, vou falar para o pessoal que está assistindo. Faça questão de entender onde você está investindo. Se você tem um assessor de investimento, se ele está te oferecendo um investimento, não o faça se você não entender do que se trata. Isso daí vai poupar muita dor de cabeça e vai poupar bastante problema para quem gosta de... A gente entra aqui no assunto da reserva financeira, né? Que a gente realmente ia falar sobre isso. E já entendi que investimento é uma das ideias. Eu vou entrar aqui, inclusive teve uma seguidora que mandou aqui uma pergunta. Mas eu queria saber como é que, por exemplo, uma pessoa... Vamos falar de realidade, né? Porque não adianta a gente ficar falando de uma galera que ganha muito e tal. De novo, voltando aqui para a realidade, principalmente das mulheres, que geralmente ganham menos, né? Como é que uma mulher, né, uma pessoa qualquer, que é de uma classe média classe média alta, né? Quem classe média baixa, provavelmente, como é que consegue fazer isso? Como é que consegue juntar um dinheiro, né? Não consigo... se você tiver dica para o pessoal que tem uma renda assim, mais baixa, eu acho muito interessante. Mas, com certeza, a classe média, classe média alta, ela deve conseguir, de alguma maneira, começar a cortar custos para juntar um dinheiro. Qual é o ideal de porcentagem por mês que a pessoa deve guardar para começar a ter uma renda e aí depois ter, obviamente, montante para começar a falar em investimento? Também não adianta falar em investimento com um mínimo, sei lá, tem que ter um mínimo, né, para investir. Eu acho que não existe um ideal, mas eu vou te dar uma ideia assim do mínimo, né, que eu acho que é o mínimo, assim, 10% do que você ganha líquido, né, obviamente você paga imposto de renda todo mês, sai no contra-cheque, mas 10% do que você ganha é o mínimo. Por que eu estou falando isso? Como nós aqui na empresa lidamos com muitos clientes, eu tenho o caso aqui de cliente que consegue, ele consegue poupar 65% do que ele ganha por mês. Isso! Mas ele ganha muito, né? Ganha bem. Não ganha absurdamente, não. Vamos lá. Ele ganha menos de 50 e mais de 30. Mas só que é o seguinte, ele não veio no tempo atrelando os gastos dele ao salário, né? Há 12 anos atrás, o salário dele era 4.500, entendeu? Ele sempre foi um cara já até falei que é um cara, né? Mas ele sempre foi uma pessoa frugal, nunca exagerou nos gastos dele, é um cara que não gasta muito. O lance da compra por impulso, ele é o tipo do cara que ele pesquisa as coisas antes de comprar, entendeu? Agora, por exemplo, ele consegue segurar 65% do salário dele por mês, só gasta. Muita coisa. É muita coisa. Ele ganha perto de 40 mil e gasta uns 15 mil, mais ou menos. Entendeu? Aí fica aquela questão, né? Você, para segurar, para conseguir fazer uma montante, você... Eu tenho um exemplo
é muito fora da curva, tá ok? Fora da curva, né? Mas é aquela coisa que você te faz pensar, né? Para você conseguir, sei lá, 40%, vamos falar mesmo, né? 40% da sua renda para você conseguir poupar, ou você diminui o seu padrão, né? Seu padrão de vida, consideravelmente, ou você corre atrás de dinheiro. E aí a gente chega naquela situação, mulher madura, correndo atrás de um novo trabalho. Tem uma live que eu quero trazer para cá, nossa amiga aí da RH, quero ver se eu chamo ela para a gente conversar um pouco sobre isso, porque é tão difícil arrumar trabalho, né? Até hoje, nos dias de hoje, nos 40 mais. Entendeu? Então, assim, e aí? Você aconselharia a pessoa baixar o padrão? Como é que, entendeu? Assim, porque... Vamos lá, assim, para deixar bem claro. Geralmente são dois tipos de gastos, né? Um são aqueles gastos fixos, aqueles que você precisa ter, né? Você precisa pagar seu condomínio todo mês, se você mora num prédio. Você precisa pagar gasolina todo mês se você tem um carro, você precisa pagar IPVA uma vez por ano. Um são os gastos fixos e o outro são os gastos discricionários. Onde que eu coloco esses discricionários? Eles obedecem à descrição da pessoa. Discricionário é aquele que não é fixo e não é necessário. Então, por exemplo, você monta o controle. Eu, na minha planilha, por exemplo, eu tenho uma parte que se chama diversão. Eu vi aqui. Eu coloco lá saída, cerveja, praia, né? Quando eu vou à praia, o que eu compro na praia? Isso é tudo diversão, entendeu? Eu deixo. Só que isso aí é discricionário. Se as coisas eventualmente apertarem para mim, eu tenho uma margem para poder diminuir esse gasto, ok? Você tem aonde cortar. Exato. Você tem que saber onde você vai cortar. Você não pode cortar de coisa básica e completamente necessária, né? Entendeu? Mas tem aqueles gastos discricionários. Por exemplo, academia. Eu conheço a academia de R$350, que ela talvez isso aqui melhor do que uma de 150. É verdade. Hoje em dia até mesmo. Então, como eu disse, pesquisar de repente, entendeu? R$350 aqui no Espírito Santo eu acho caro para uma academia, né? Mas, por exemplo, não é nada. Então, saiba, aí vamos voltar de novo no controle. Tenha controle dos seus gastos. Saiba quais são os seus gastos discricionários, entendeu? E a partir daí você consegue cortar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele tem um determinado problema com o plano de saúde dele, entendeu? O plano de saúde dele geralmente é um absurdo. Você gasta, é quase um quarto, geralmente, do que você recebe hoje em dia, né? Eu virei para ele e falei, olha, é uma coisa que você realmente precisa, não é? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Esse foi o conselho que eu dei para ele, porque o orçamento dele estava muito apertado mesmo. Eu falei, cara, você tem esse plano já há 5 anos, quantas vezes você foi internado? Nenhum. Por que você está pagando quarto particular? Entendeu? Então, por exemplo, o plano dele caiu cerca de R$800 quando ele foi para o quarto enfermagem. Fica até uma dica, né? Se eventualmente vocês forem parar, estão no quarto. Legal essa dica também, porque parece, até que o Léo estava comentando isso comigo outro dia, que se você for, por exemplo, para a enfermagem, né? Enfermagem que fala, né? E aí você, na hora, for internado, quiser ir para o quarto, você pode fazer um upgrade, né? É legal saber, porque eu acho que algumas seguradoras aceitam esse upgrade. Então, a gente fica gastando realmente... Porque eu fiz a esparrela de entrar... para baixar o meu seguro-saúde, que realmente baixou muito. Porque o Rio já é bem mais caro, né? E eu vim para o Espírito Santo, o pessoal sabe disso também, estou aqui. E eu diminui já naturalmente por conta do Estado. E aí eu entrei com participação. Mas a coparticipação, você paga tudo que você usa, você paga alguma coisa. Então aquele valor que a pessoa vende para você, esquece. A não ser, obviamente, que você não vá usar, por exemplo, o Léo usa muito pouco, eu uso muito mais, mas eu estou toda esquisita, né? Tenho meus probleminhas, né? Psicóloga, né? Quando você vê, você vai pagando, 30 aqui, 40 aqui, um exame 100, outro exame de... Aí você já gasta um montante muito, né? Aí tem que realmente, você falou, tem que pesquisar, porque às vezes a coparticipação não necessariamente é a melhor, né? Depende, né? Essa questão da enfermagem
o Léo já tinha falado sobre isso. Mas a gente tem medo, né? A gente tem uma insegurança de chegar e trocar para uma enfermagem, acontecer alguma coisa. Não, por acaso a minha estratégia é parecida. Se eventualmente precisar ser internado e realmente for aquela enfermaria com 170 pessoas lá dentro, eu vou pedir para vou pedir o upgrade, não tem problema. Entendeu? Não tem problema nenhum. E Tá aí, legal? você tem que estar preparado com uma receita para entrar nesse upgrade, né? E essa da... Entendeu? E aí? Vamos lá, só uma última parte assim que eu não. Não, na verdade eu até entrei nela, eu achei que eu não tinha entrado, que é tentar jamais. Vamos lá, número 1, controle. Segundo, não gaste mais do que ganha. O que acontece quando você não gasta mais do que você ganha? Sobra, correto? Então é o seguinte, quando sobra, aí você vai investir. Mas vai investir em algo que você entenda. Muita gente hoje em dia tem a sua assessoria de investimentos. A minha empresa aqui é uma de assessoria de investimentos. Alguns assessores não se comportam da maneira mais ética possível. É por isso que eu dou esse conselho. Você que tem uma assessoria, não invista sem entender o que você está fazendo. Não se ache burro porque você não conhece. Eu conheço muito assessor que é muito mais burro do que cliente. Desculpa, burro. Eu falei ignorante de ignorar o assunto. Eu sou ignorante. Eu, como ignorante, como é que eu começo a procurar informações sobre investimentos? Ok. Hoje a melhor maneira é você procurar uma assessoria. É você procurar uma assessoria de investimentos. A minha é de uma determinada empresa, não sei se eu posso falar aqui qual que é, entendeu? Pode. Mas a minha é de uma Então, a minha é do BTG Pactual. Eu trabalho numa assessoria que tem como sócio o Banco BTG Pactual. Até onde eu entendo, é a empresa que hoje se preocupa mais com ética, tá ok? É a empresa que tem maior interesse nos seus clientes, né? Eu trabalhei em algumas outras, é a empresa que mais demonstra interesse no bem-estar financeiro dos seus clientes. Eu estou muito feliz com ela, tá ok? Mas, como eu te disse, dentro da empresa, eu oriento todo mundo. Expliquem o que vocês estão recomendando para os clientes. Não façam um investimento se eles não entenderem aonde eles estão entrando. E voltam para o lado dos clientes. Perguntem. Perguntem por quê. Não invista em algo que você não entendeu completamente. Se você fizer isso aí, pode confiar. Primeiro que você até aprende. Por acaso, eu tenho vários clientes que eles hoje já investem por conta própria, né? Eles aprenderam bastante coisa durante o tempo que eu assessorei eles. Então, eles hoje, praticamente, eles falam comigo, Michel, vou fazer isso aqui, está em linha mais ou menos com aquela nossa estratégia. Eu olho e falo, tá exatamente em linha, porque você também aprende no processo. Entenda no que você está investindo, porque você também acaba aprendendo no processo. Tá bom? Falou uma coisa também interessante mais cedo, que você falou assim, eu já vou entrar na pergunta da seguidora, que eu acho importante também. Mas você falou assim, investir não necessariamente é ganhar dinheiro, mas é não perder dinheiro, né? Você falou alguma coisa assim, né? Pra gente saber não perder o dinheiro. Isso também cabe a uma assessoria. Com certeza. Vamos lá. Vamos voltar então naquele assunto da internet, né? Hoje existem várias influências, né, para você fazer compras, para você investir. Né? Várias armadilhas. Infelizmente, a maioria absoluta das pessoas que estão falando de investimentos na internet não tem a menor noção do que elas estão falando. Eu estou falando isso para vocês. De todos os sites que eu vejo na internet, só tem um que eu recomendo. Se quiser, eu falo no final. Só tem um. Porque o cara, ele é um economista raiz, ele entende de investimentos e ele fala de uma maneira que qualquer pessoa consegue entender. O meu filho de 7 anos, eu boto ele para assistir investimento comigo de vez em quando, ele entende mais ou menos o que o cara fala. As perguntas que ele me faz significa que ele entende o que o cara fala. Então, eu peço até desculpa aqui, a ideia aqui com vocês, pessoal, se vocês não entenderem, se eu não estiver sendo simples o bastante,
Eu provavelmente estou falhando em alguma coisa aqui. Eu estou tentando manter Não, bem... tá bem, sim. Eu estou conseguindo entender. Até porque o assunto, geralmente, quando ele se torna muito complicado, muito sofisticado, muito difícil, aí Perde o eu interesse. estou falhando se tu chegou nesse ponto. Tá ok? Tá ok. Eu quero fazer uma pergunta da seguidora, que também tem a ver com uma pergunta que eu também já tinha elaborado. Uma pessoa que é mais conservadora, né, que não quer correr risco, que tipo de investimento ela deveria procurar? Ok. Existe um entendimento que não é verdadeiro, que as assessorias elas só trabalham com investimentos de renda variável, seriam ações, ok? Isso é completamente falso. Hoje, a minha assessoria tem algo em torno de 5, a assessoria Aquavera Investimento, ela tem em ativos, né, dentro da carteira dela, algo em torno de 5 bi. Mais de 85% desse valor estão em renda fixa. Por que se fala renda fixa? Porque são ativos nos quais você já está no momento em que você assina ele. Você já... Desculpa, fala de novo porque picotou. Desculpa. Renda fixa é o tipo de investimento onde está em contrato qual será o seu retorno e qual será o prazo daquele investimento. Por isso, então, por exemplo, se eu viro para você hoje e falo assim, Vanja, existe um determinado produto que vai te remunerar 15% em um ano, tá ok? Perdão, 15% em um ano. Isso é uma renda fixa, porque eu já sei que se você colocar comigo 100 mil reais, no final do ano você vai ter 115. Obviamente, o governo, que é nosso sócio, vai tirar um imposto de renda disso. Mas você já sabe no final do ano quanto você vai ter. De modo geral, aquelas pessoas que são mais conservadoras procurem investimentos de renda fixa. Isso não necessariamente é verdadeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um dos meus grandes clientes hoje, ele já sentou comigo, né, quando nós fomos apresentados, dizendo que ele era conservador. E eu comentei com ele, eu acho que você não é conservador até pelo capacete de moto que está aqui do seu lado. Entendeu? Você vem de moto para cá, você não é conservador assim, entendeu? No final das contas, um pouco mais de conversa, esse cara estava investindo em Bitcoin. Um outro ponto também que eu esqueci de falar. O trabalho do assessor é entender a vida da pessoa. Ele vai fazer muitas perguntas. Esse exemplo foi assim, para mim, me marcou na profissão de assessor de investimentos. O cara sentou na minha mesa, veio de moto, botou o capacete em cima da mesa, disse que era conservador e com 30 minutos de conversa ele falou para mim que investia em Bitcoin. Confia em mim. O cara que investe em Bitcoin não é conservador. Não, entendeu? nem um pouco. Aliás, teve até uma história que o Bitcoin estava caindo, né? Que ia cair, né? Teve até um boato aí que o Bitcoin já tinha saído meio que ia sair de circulação, o pessoal não ia mais investir, a galera perdeu muito dinheiro com Bitcoin, também não sei se é verdade, né? É um boato que eu ouvi. Não, quer dizer, é risco total, né? Quero dizer que é risco, né? É um risco. Exato, é risco. Vamos lá, eu vou entrar num ponto um pouquinho mais técnico aqui, mas me avisa se por acaso ficar difícil. Vamos lá. Qual a diferença da renda fixa para a renda variável? É muito simples. A renda variável eu não sei, eu não tenho certeza de qual vai ser o meu retorno. Simples assim. Ponto. Tá ok? Então vamos lá. Quando eu hoje compro uma ação da Petrobras, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei que a Petrobras ela extrai petróleo da terra, ela refina uma boa parte desse petróleo e ela vende esse petróleo tanto aqui no Brasil, ela vende esse petróleo aqui no Brasil para as distribuidoras. O core business da Petrobras é esse, eu tenho que entender isso. Só que eu não sei se a Petrobras vai fazer isso gerando lucro ou não. É por isso comprar ações da Petrobras não é um investimento de renda fixa, não é um investimento seguro. Por favor, abstraindo de política, mas a Petrobras é uma empresa que ela é como eu posso falar? Ela é de capital misto, o governo é minoritário,
só que ele tem o voto de Minerva em qualquer decisão que seja importante. Ponto. Então, na verdade, quem manda nas decisões da empresa é o governo. O governo. Né? Todo mundo sabe disso. Na verdade, até eu que sou ignorante. Não, mas é uma empresa de capital aberto, tem conselheiros. Não, o que mais se viu no passado foi quando o presidente da empresa ia contra alguma orientação do governo, ele era removido do cargo. Exato. Então, você quer investir de maneira segura e sabendo quanto você vai ganhar, vai em ativos de renda fixa, tá bom? Faz com a ajuda de um assessor, é mais seguro, entendeu? E como eu disse, até no processo você vai entender melhor do que se trata, tá ok? E deixa eu te falar, existem seguros para ser feito para garantir esses investimentos? Quais são os seguros importantes que você acha que a gente tem que considerar para proteger a questão financeira? Então, vamos lá. O principal seguro que hoje é implementado no Brasil, ele é fornecido por uma instituição chamada FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Muita gente acha que isso daí é um órgão do governo. Não é. Daí informação errada que se passa por aí. Ele é simplesmente um fundo do qual participam todos os bancos que são autorizados pelo Banco Central a captar depósitos. Toda vez que entra um depósito em qualquer um desses bancos, uma pequena parte desse depósito vai para esse fundo. E esse fundo ele garante os correntistas de um determinado banco que quebre nesse meio do caminho. Tá ok? Entendi. Tem um limite de R$1 milhão, só que tem que ser em 4 empresas diferentes. Então, refraseando, ele tem um limite de R$250 mil limitado por banco, limitado a 4 bancos. Entendi. Tá ok? Então, vamos lá. Se você fizer um investimento de renda fixa num banco que seja licenciado pelo Banco Central para fazer isso, se você quiser fazer R$1 milhão, eu te aconselho, vamos entrar na matemática de uma outra hora, mas eu te aconselho a fazer 4 investimentos de 250 mil. Tá ok? Tem outro ponto aí que eu também não vou entrar, senão vai ficar muito complicado. Não se esquece que 250 mil, amanhã ele já rendeu alguma coisa. O limite é 250 mil, tá ok? Mas, vamos lá, o seguro principal hoje é esse, o Fundo Garantidor de Crédito. Tá ok? Aí, esse fundo de reserva que você fala, com quanto, só para finalizar aqui, com quanto de capital, assim, quanto que você acha que a pessoa tem que ter no mínimo para começar a pensar em investimento? Ela pode investir com quantos R$1.000? Tá? Você tem um mísero, tá? Mísero para mim não é mísero, mas tem 15 mil, 20 mil para investir. Ela pode fazer um investimento? 5 mil, ela pode fazer investimento? 3 mil, ela pode? Uma vez eu estava ganhando muito bem, e aí eu tive uma reserva pequena, assim, eu queria começar a investir. Eu fui no Santander na época, que era real, olha que tempo, hoje era Santander, já não me lembro mais, e a gerente me desestimulou a investir. E aí eu não entrei nessa... Talvez hoje eu tivesse investido, até hoje, assim, fazendo investimento, mas aquilo me deu um... Eu falei assim, não, é pouco, não era tão pouco, era o equivalente hoje, sei lá, uns 10 mil reais, sei lá, 12 mil reais. E aí ela me desestimulou, bota na poupança. Vamos lá, por um lado, ela falou uma coisa que faz sentido, quando o valor não é tão alto, o que acontece? Aquele ganho que você apura todo mês se torna marginal. Então, vou só dar um exemplo. Quando você tem 10 mil reais e você ganha 1% ao mês, aquilo ali são 100 reais. Muita gente vai olhar 100 reais e falar, cara, pagar 100 reais só, não vou investir. Entendeu? Ao mesmo tempo, quando você tem R$1 milhão, aquele 1% são 10 mil ao mês. Entendeu? Ela, por um lado, se ela utilizou essa linha de raciocínio, ok, mas ao mesmo tempo, vamos lá, 20 mil reais hoje, a 15% ao ano, daqui aproximadamente, se você deixar esse dinheiro parado, daqui a uns 25 anos, você tem cerca de 500 mil, mais ou menos. 30. Tem que fazer a conta, entendeu? Eu tinha essa conta de cabeça, mas o tempo também é um fator muito importante. O meu filho, ele tem uma continha hoje de ações que
é menos de 10 mil reais, ele tem 7 anos, entendeu? Sim, Então, ele está, assim, o tempo está a favor dele. Então, com ela tem certeza. que... Então, isso aconteceu uns 25 anos atrás, entendeu? Então, assim, era um dinheiro que era para deixar, assim, que tava sobrando, era para deixar e tal, e eu não tive esse sentido. Então, realmente é muito importante também a gente procurar um profissional, né? Porque ela não quis nem saber qual era a minha intenção, se era tirar, se não era tirar, entende? Então, assim, bem complicado. Michel, muito. Você, Aqueles 10 mil reais, né, que você ia colocar 20 anos atrás, você falou? 25, 25 anos atrás. Eles hoje, há uma taxa média de juros aí de 15% ao ano, que não é nada demais, a Selic já teve bem mais alta do que isso. Eles hoje seriam algo em torno de 330 mil reais. Pois é. Entendeu? Então, dá para você começar a investir com um capital menor, assim, dá. Dá, claro. Tudo depende do que você vai precisar, se você vai precisar usar depois, se você não vai precisar usar depois, né? Isso. Não, então, o assessor ele tem que saber isso na conversa, né? O assessor ele tem que saber, ele tem que entender quanto que você pode, por exemplo, se você tem de gastos aí cerca de 10 mil mês de gastos, né, que você realmente tem todo santo mês 10 mil, o ideal, eu já ouvi muito número, mas o número que eu acho que mais faz sentido para mim é o de 6 meses. O ideal seria que você tivesse pelo menos 6 meses desses gastos fixos separados numa reserva de emergência, entendeu? Entendi. Isso para você começar a ter uma renda, para você começar a poupar dinheiro. Para você começar a poupar dinheiro. Esses 60 mil, né, até eles virarem esses 60 mil, quando você conseguir juntar esses 60 mil, aí pronto, aí você tem a sua reserva de emergência. A partir daí em diante, você pode investir para prazos mais longos, entendeu? Porque isso é uma realidade, né? Todo mundo tem medo de envelhecer, né? A mulher acha até que um pouco mais. A gente tem esse medo de chegar e não ter dinheiro na velhice, né? E aí, eu acho que essa pode ser uma estratégia, talvez, de você começar. Tem vários produtos muito bons, tem vários produtos voltados para a aposentadoria, entendeu? Hoje a previdência privada, ela possui alguns benefícios que os investimentos comuns não têm, entendeu? Então, é tudo questão de você realmente procurar, né? Procurar de você tomar a decisão de começar a investir, ou de repente até você que já investe, começar a investir de uma maneira mais profissional, né? Procura alguém que trabalha no ramo para te ajudar. Mas, por exemplo, a previdência privada hoje, ela oferece alguns benefícios assim que são imperdíveis, entendeu? Então, ela tem toda uma gama de produtos, ela tem toda uma gama de possibilidades de retirar o seu dinheiro lá na aposentadoria. Você pode retirar seu dinheiro de uma vez só, você pode transformar o seu dinheiro numa renda vitalícia, você pode transformar seu dinheiro numa renda temporária de 20 anos, você pode transformar seu dinheiro numa renda temporária de 20 anos com beneficiário, se você falecer no meio do caminho, você transforma em beneficiário. Só para você ter ideia, da gama de produtos que existe hoje, todo mundo conhece o seguro de vida, né? Você faz o seguro de vida, você falecer, no momento que você falecer, aquele seguro, o valor vai para os seus beneficiários. Existe um produto chamado seguro total. O que é o seguro total? É o contrário do seguro de vida. Ele é um seguro que você recebe o dinheiro se você... Tipo assim, eu estou indo bem longe, pessoal, mas só para vocês entenderem o que é aquele produto. Ele é um produto que você recebe o dinheiro se você sobreviver até determinada data. O seguro total, por exemplo... Tinha isso. Ela fez isso e retirou. Aí ela pode retirar depois. Isso é bom. Tem um seguro que você recebe se você conseguir sobreviver até determinada data. Eu bati nos 90 anos. Cara, se você conseguir sobreviver até 90 anos, você recebe aquele seguro. A média hoje de vida do brasileiro é algo em torno de 73, tá ok? Mulher, eu acho que é 76 e homem é 73. Então, eu vou até 110, já falei isso. Vou ganhar muito dinheiro. Você vai descontrair um pouquinho, mas eu quero ir até 110. Não, a ideia é essa aí.
existe toda uma gama de produtos, mas procure alguém alguém que conheça, né? Alguém que conheça o que está falando, né? Vou dar o nome lá do Sim. site. Economista Sincero. O nome do cara, o YouTube do cara é Economista Sincero. O nome é um cara que se chama Charles Mendrovics. Ele veio de uma escola de economia que eu considero muito no Rio de Janeiro, que é a UERJ. É uma boa escola de economia. E ele é um cara que ele fala de investimentos, ele fala de internacional, economista sincero. Depois até, se você quiser anotar aí, procura aí o Instagram do cara. É muito bom. Ele é o único que eu consigo assistir. Tá legal? Já vou nele hoje. Dá uma olhada que acho que você vai gostar. Vou. Michel, eu quero te agradecer muito, muito esclarecedor. Vamos voltar outra hora, porque é um assunto que tem muita coisa para falar, é um pouco maçante também, né? A gente organizar um pouco. A gente falou aqui sobre organização de planilha, né? A gente falou sobre consumo de impulso, né? Como é que a gente consegue aí parar um pouco de se endividar. A gente falou um pouco sobre as armadilhas financeiras, falamos sobre investimento, falamos sobre poupar, a gente falou sobre seguro, a gente acabou falando bastante coisa nessa live. Eu te proponho que a gente volte aí depois e a gente continue falando, de repente a gente fala mais sobre um assunto específico e mais sobre outro assunto específico, porque eu acho que é uma preocupação, principalmente para as mulheres maduras, acho mesmo. E quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Essa live, pessoal, vai ficar aqui no Instagram e lá no meu canal do YouTube, @VanjaLeite. Michelito, muito obrigada. Quero que você deixe aqui seu serviço. O teu arroba é @Michel peraí, deixa eu escrever aqui. Fala de novo. Michel Vieira Invest. Tá bom, achei que tivesse traço. Não tem traço, não. Já botei aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Michel Vieira. Tudo junto, não é isso? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, achei. Então, esse aqui é o teu arroba. Galera que quiser anotar aí o arroba, pode entrar em contato com ele. E te agradecer mais uma vez. Vamos voltar aqui com certeza. Eu que agradeço, Vai. Estou sempre à disposição. Obrigado pelo espaço aí. Imagina. Eu tentei resumir um assunto que ele, ao mesmo tempo, ele pode assumir várias facetas, né? Eu já peguei cliente de perspectiva que você imaginar, mas tentei botar o mais básico possível. Tá legal? Sim, show, maravilha. Obrigada, Michelito. Beijo no coração. Valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Vai ficar aqui, não esqueça, vai ficar aqui no Instagram e lá no meu canal do YouTube. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, boa noite.